Canguru foi preso, tomou no cu. Jerry pegou meu queijo. Ó, Jesus ali. Então, fala meus fellas. Está começando mais um vídeo maravilhoso, lindo do canal Resenhando. Hoje eu vou falar de Jeremias, o Bom. HQzinha gigantesca, né? E é muito difícil de levar numa mochila para querer ler depois. Esse aqui é a frente, esse aqui é atrás. Genial. Quem escreveu essa obra de arte aqui foi nada mais nada menos que Ziraldo, o mesmo ator do Menino Maluquinho, que inclusive eu já trouxe Menino Maluquinho aqui pro meu canal. Se você procurar o vídeo direito, você encontra. E o eterno Ziraldo, né, que infelizmente faleceu faz pouco tempo, marcou a infância, acho que de umas pessoas que gostavam de ler, que via Menino Maluquinho na escola, na biblioteca, não sei. E passava até na TV Cultura, que não sei o que, os live action lá do Menino Maluquinho. Enfim, Jeremias o Bom é simplesmente um dos primeiros personagens que Ziraldo criou. Então quem seria o Jeremias o Bom, né? Jeremias o Bom ele foi um personagem feito na época dos anos 60, um tempozinho antigo, né? Para quem estudou história, né? Sabe que a ditadura começou em 1964 aqui no país, no Brasil, né? E foi terminar só em 1985. Então, no comecinho da ditadura, ainda nos anos 60, foi que Ziraldo criou o Jeremias o Bom. E o livro, ele não é linear, ele não tem uma história certa, né? A história em quadrinho. Porque o Jeremias, ele nada mais, nada menos que é um personagem de cartoon. Ele é um personagem cartunesco. Ele simplesmente vinha em tirinhas de jornal. E como muitos escritores e artistas da época da ditadura, eles faziam crítica à ditadura de uma forma bem silenciosa e escondida, né? Até porque se eles fossem presos, eles levavam porrada, era deportado. Acontecia muito, né? Muitos artistas foram deportados, né? E aí, no caso do Jeremias o Bom, o Ziraldo não foi diferente, né? Ele também criticava a ditadura, porque foi da época dele, né? E o Jeremias o Bom, ele tem umas tirinhas aqui que eu li, não são muitas, certo? Mas a maioria delas fala de política, fala de crítica à ditadura, negócio de esquerda e direita. E tem uns ensinamentos até que legais e filosóficos. O Jeremias é nada mais nada menos que um personagem criado nessa época, mas adentrando mais sobre a síntese do personagem, ele é uma criatura que sempre existiu, como o próprio livro fala. Ele é uma entidade que, se fosse do universo do Stephen King, ele seria um iluminado, né? Porque ele é simplesmente, como o próprio título fala, bom. Ele é uma pessoa boa que, em todas as histórias, em todos os cartoons, ele é o famoso boa praça, ele sempre quer ajudar todo mundo. Se o cara está endividado, mesmo ele não tendo dinheiro para emprestar, ele inventa de fazer um cheque para ajudar o amigo. Se o time de futebol for ter que deixar alguém de time de fora, ele fica de time de fora sem problema. Se for necessário alguém ficar no gol, ele fica no gol. Ele sai num jantar, num date com a mãe dele para fazer a mãe dele feliz. Se o amigo dele tá querendo ficar com a menina e a menina só fica com o cara, se alguém ficar com a amiga dela, ele vai e fica na moral. Então é aquele famoso cara que é bom o tempo inteiro, né? Dos meus cartoons preferidos é quando tá todo mundo dando esmola pra um mendigo. E todo mundo é automático, só joga o dinheiro assim e o mendigo só fica aqui recebendo, né? E aí chega o Jeremias, o Bom. Ele só fala, olá, como é que vai? Tudo bem? Com um grande sorriso e simpático. E aí termina com a tirinha um mendigo achando graça feliz, né? Porque ele gostou da simpatia do cidadão. E aí ele protege gatinho, protege os animais, joga bola, cuida das crianças. Tem um episódio que tem uma festa de aniversário. Parece uma festa de adulto, porque tá todo mundo falando de sexo, tá tomando bebendo, falando de coisa de adulto. E ele tá tomando conta das crianças. E ele nem sendo babá, né? E aí nem parece festa de aniversário.
E aí no meio de todos esse compilado, né? Porque esse aqui é um compilado, né? A junção de todas as tirinhas que foram coletadas da época, né? Porque o Jeremias o Bom, ele é um personagem antigo, ele não é um personagem que foi usado depois pelo Ziraldo, né? O Ziraldo depois ele trabalhou mais com o Menino Maluquinho, que é o personagem principal dele, que fez mais sucesso, enfim. Aí fala assim, é uma das partes que eu acho mais importante e legal no livro, né? A bondade não tem nada a ver com a justiça, né? A justiça é um valor estritamente moral. A bondade não é. Cristo, por exemplo, não foi bom, foi justo. Bom foi São José. E aí, deixa eu ver aqui. Os bons jamais deram filme. Não há sobre eles os bons. Notícia de estátua, monumento, fotografia em alto contraste, subsídios para a biografia, apostila ou ponto para as provas. Os bons não fazem história. Não se sabe ao certo quando foi que Jeremias nasceu. Há, contudo, os que afirmam que, como os discos voadores, Jeremias sempre existiu. Então, é um personagem muito legal que se eu fosse usar em outras palavras, é um personagem meio que interessante, né? Fascinante, que o Ziraldo criou. Isso mostra uma das genialidades do Ziraldo de criar protagonistas legais, né? Quem leu aquele livro original do Menino Maluquinho, que é o primeiro livro antes dos quadrinhos, antes da fama do Menino Maluquinho, que é uma apresentação do personagem, você já gosta do protagonista. E não é diferente com o Jeremias, né? Então, caso você ficou interessado na HQ, no livro, eu recomendo você ler. Ele é um pouco difícil de achar na internet. Esse livro aqui, no caso, eu me lembro que eu comprei quando eu estava na missão, quando fui missionário lá dos Mormon. E eu comprei pela internet, cara, e chegou tranquilinho. Caso você queira comprar, não deve ser muito caro, né? Acho que no Mercado Livre deve ter. E é uma leitura muito interessante, nacional e tal. E é isso, eu vou deixando meu vídeo por aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal Chola. E é isso, meus amigos, estamos juntos. Valeu, até mais.